Bom dia a todos. Meu nome é Rubens Costa Filho, eu sou coordenador do Departamento de Pacientes Críticos do Hospital Procardíaco, presidente do Instituto Grandes Temas em Medicina e Saúde e fui honrosamente convidado pela doutora Estela Calvos para apresentar o papel da suplementação do fibrinogênio em pacientes críticos. No entanto, eu vou focar como os grupos são muito grandes e o emprego do suplemento do fibrinogênio é muito intenso, eu vou me focar mais nos pacientes de cirurgia cardíaca complexa. Mas, inicialmente, eu gostaria de abordar um pouquinho da fisiologia para que nós possamos entender esse papel do emprego do fibrinogênio. Nós sabemos que o endotélio íntegro ele produz propriedades antiplaquetárias, como pode ser visto nesse diapositivo. Ele produz propriedades anticoagulantes através dos anticoagulantes naturais, como a trombomodulina, o ligador da proteína C, o Tissue Factor Pathway Inhibitor e também propriedades profibrinolíticas, ativando os ativadores do plasminogênio endoteliais. De sorte que o endotélio, quando ele está comprometido, ele perde essas propriedades e desempenha um papel não mais protetor dos processos de fluidez. No sistema da coagulação, nós temos basicamente o desempenho das plaquetas e o desempenho dos fatores da coagulação, que normalmente, através do complexo protrombinase e do complexo tenase, fazem com que haja um burst, uma grande amplificação da liberação ou da produção de trombina, na ordem de bilhão. E dessa forma ativa-se o fibrinogênio e transforma esse fibrinogênio em fibrina, que é fundamental para o nosso processo da coagulação. Isso tudo que eu acabei de falar pode ser visto nesse filme, onde nós vamos ver esse modelo celular da coagulação, proposta por Morim e Hoffman em 2001, e a gente pode observar que essa fluidez ela é fruto desse endotélio íntegro. No momento que esse endotélio é injuriado, ele expõe substâncias como colágeno, von Willebrand, que ativam essas plaquetas, aumentando a superfície celular para que haja exposição e ativação desses fatores da coagulação. Isso é uma maneira bem didática da gente mostrar isso. Essas plaquetas ativadas liberam um pouquinho de trombina, que cliva o fator 8 e o von Willebrand, fazendo com que esse fator 8, junto com o cofator 9, produzam um complexo atrelado a essas membranas, que é o complexo tenase, que ativa mais ainda o fator 10, que se liga aos cofatores, no caso o fator 5, produzindo o complexo protrombinase, e dessa forma gerando uma explosão de trombina local, fazendo com que haja essa formação dessa rede de fibrina, desse complexo que é o coágulo e desse complexo que muitas vezes, no excesso, gera muita trombose. De sorte que o fibrinogênio é fundamental para que seja esse precursor da fibrina e um grande cimento, um grande mediador dessas agregações da plaqueta e fundamental para o processo de hemostasia e de coagulação. O concentrado de fibrinogênio, portanto, a suplementação do fibrinogênio não é algo novo. Ele já existe mais de 50 anos. No Uruguai, desde 2013, e no Brasil, desde 1963. Ele é uma evidência atual nas hemorragias adquiridas
que pode ter diferentes aplicações. Ele pode ter aplicação na cirurgia cardíaca, no trauma, no puerpério, no sangramento puerperal, e ele, de alguma forma, faz com que a necessidade de reposição de plaquetas seja diminuída. Sobre o fibrinogênio, ele desempenha, como já foi visto nesse vídeo, um papel importante na formação do coágulo e na robustez desse coágulo. Ele é o primeiro fator a ser perdido durante um processo hemorrágico, e o nível crítico dele é em torno ou abaixo de 1 grama por litro, ou 100 miligramas por DL. O interessante notar que várias sociedades mostram que a reposição baseada no nível sérico ela é muito variável, como pode ser vista aqui, de 0,8 a 2, mas a tendência moderna hoje é aumentar esse target. Os guidelines recomendam a reposição atual, né, os guidelines atual acima de 1,5, e ele pode ser obtido, o fibrinogênio, não só do suplemento, do concentrado do fibrinogênio, mas ele é contido no plasma, por exemplo. Porém, a quantidade de plasma para você administrar 1 grama, 2 gramas de fibrinogênio é cerca de 1 litro, 1,5 litros. Então, a quantidade de volume é muito grande. Então, como pode ser visto aqui, 10 unidades de crioprecipitados, por exemplo, que dá mais ou menos um volume de 150 ml, gera 2,5, 2,5 gramas de fibrinogênio. Por outro lado, existem, além dessas alternativas, né, de produtos do sangue para repor o fibrinogênio, a forma de o concentrado de fibrinogênio ele pode ser feito de uma infusão mais rápida. Quer dizer, enquanto você tem, em média, 80, 90 minutos para ter disponíveis esses produtos do sangue que contêm o fibrinogênio, o concentrado pode ser administrado, muitas vezes, de uma maneira bem rápida, em menos de 10 minutos. Ele pode ser guiado não só pelo nível sérico, mas também pelos métodos viscoelásticos, como, no caso, a tromboelastometria rotacional, com a tromboelastografia, né? E ele tem esse espectro amplo de emprego, como na cirurgia cardíaca, na hemorragia, na cirurgia hepática, na terapia intensiva e no trauma, como eu mencionei. E várias evidências científicas mostram que ele está relacionado à redução de transfusões adicionais. Em relação à segurança desse concentrado de fibrinogênio, podemos dizer que de 1985 para cá, já foram empregados no mundo cerca de 3 toneladas de fibrinogênio nesse contexto de paciente. Entre 86 e 2008, esse período de tempo, por exemplo, só teve 9 relatos de possíveis eventos trombóticos após 1 tonelada de administração de concentrado de fibrinogênio. E a relação, mais ou menos, por episódio de tratamento, para cada 100 mil eventos de tratamento, existem 3,4 episódios de relatos de processos trombóticos. Um outro aspecto importante é que há uma diferença, quando nós falamos em mensuração plasmática, mensuração sérica do método Claus do fibrinogênio. Para se ter uma ideia, existem 60 diferentes tipos disponíveis de modos de determinar a concentração do fibrinogênio plasmático. E esse é um primeiro estudo que nós temos, realizado pela Cristina Solomon, de Strasbourg, mostrando uma variação muito grande
no caso específico aqui que ela avalia de cirurgia cardíaca, do nível sérico do fibrinogênio, né? Então, ela comparou isso, correlacionou isso com um parâmetro da tromboelastometria rotacional, que é o FibTEM, em pacientes com cirurgia cardíaca, e que se observa que a estruturação do fibrinogênio na tromboelastometria tem relação linear com o nível sérico desse fibrinogênio, a despeito dos métodos automáticos que fazem com que a gente possa entender como está o fibrinogênio no sangue. Então, veja, a dosagem do fibrinogênio ela sofre interferência com o tipo do dispositivo, não é? Com o software empregado nesse dispositivo, com o tipo de leitura, né? Se é uma leitura óptico-mecânica, se é uma leitura ball steering, se é uma leitura explicitamente mecânica, os calibradores que se usam, os ativadores, no caso a trombina, que muitos deles têm diferentes níveis de trombina, de origem porcina, outra de origem bovina, enfim. A mensuração do método Claus sofre muitas interferências internas da variabilidade dos equipamentos e externas, como no caso da hemodiluição, como no caso do emprego de gelatinas, como no caso do elevados níveis de dedímero ou de PDF no sangue, a presença de heparina no sangue, a presença de lípides no sangue. Então, isso que vocês veem no seu hospital, por exemplo, quando você pega a dosagem do fibrinogênio, na verdade, ela sofre uma série de interferências que, no caso, o intensivista, ou o cirurgião cardíaco, o anestesiologista, deve ficar sempre atento. Isso é só para mostrar a variabilidade de vários centros que empregam diferentes metodologias, né, como nós podemos ver aqui nesse slide, mostrando que, por exemplo, o centro 1, a gente vê por essas setas, teriam que fazer reposição de fibrinogênio, porque, segundo as recomendações atuais, estariam abaixo de 1,5. No entanto, os outros centros que dispõem de outras metodologias têm acima de 1,5. Então, a meu ver, o nível sérico sofre muitas interferências para que a gente tenha uma padronização para dar esse suplemento do concentrado do fibrinogênio. Daí a minha opção por escolher, no caso, a tromboelastometria, os métodos viscoelásticos, que inclusive são mais rápidos, né? Então, aqui nesse slide, por exemplo, a gente vê, e é uma pergunta que vocês que trabalham em hospital podem perguntar ao seu laboratório, que métodos estão sendo utilizados no meu hospital para mensurar o fibrinogênio sérico. E pode-se observar aqui a extrema variabilidade de calibradores, de reagentes, de distribuidores e de métodos para fazer essa avaliação. No caso da tromboelastometria, didaticamente, a gente pode dizer que o traçado da tromboelastometria, que nós podemos ver aqui, é composto de um componente de plaquetas e de um componente do fibrinogênio. Isso para maneira didática. No caso da tromboelastografia, que é a esquerda, e no caso da tromboelastometria rotacional, que gera esse traçado, é necessário também reagente. Mas essa variabilidade é bem menor. Mas o que se sabe hoje, de moderno, é o seguinte, que no caso da avaliação do FibTEM, ou da estruturação da qualidade da formação do coágulo de fibrina através do emprego da citocalasina D, que é utilizado no ensaio do FibTEM, da tromboelastometria rotacional, ela sofre interferências com alta reatividade plaquetária. E no caso da tromboelastografia, que utiliza a piximab,
ela estaria sofrendo um valor abaixo quando você tem um emprego ou as plaquetas não estejam tão ativadas. De sorte que a tendência hoje é a associação de citocalasina D, que quebram todas as glicoproteínas de membranas das plaquetas, em conjunto com a apiximab. Parece que isso será um reagente que não sofrerá tantas interferências com a ativação plaquetária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você tem uma curva do fibrinogênio, essa curva do fibrinogênio, a pergunta que se faz é a seguinte: ela é só exclusiva do fibrinogênio ou tem interferências de plaqueta? Então, é isso que eu quero dizer. A citocalasina D, ela sofre, ela não, essa estruturação do fibrinogênio contém ainda, ela deixa conter ainda a atividade plaquetária, ou seja, não é excluído 100% das plaquetas. Então, se o indivíduo tem muita hiperreatividade plaquetária ou ou uma trombocitose, esse fibrinogênio pode estar muito maior do que deveria estar em termos de qualidade. Um outro aspecto muito importante e recente são os estudos feitos pela Maria Alemã, de Ohio, mostrando que, assim como a hemoglobina tem uma afinidade pelo oxigênio, o fator 13 tem uma afinidade pelas hemácias. Então, aqui ela mostra um pleomorfismo do fibrinogênio, ou seja, ele é incapaz de formar o crosslink da fibrina ativado pela trombina, de sorte que o coágulo não é preso. Então, a gente observa aqui os animais que têm o fibrinogênio normal fazendo um coágulo grande, ao passo que aquele que tem um pleomorfismo ou que não tem, onde o fator 13 não atua, a gente poderia mimetizar com uma deficiência de fator 13, repara que o coágulo é bem menor. Então, o que a gente vê é que quando a importância do fator 13 nessa estruturação da rede de fibrina. O fator 13, que é um fator muito importante, ele precisa ser ativado pela trombina para reter mais ainda e estruturar melhor essa rede de fibrina que faz o coágulo. Partindo, então, para a seguinte pergunta: qual o efeito do emprego do concentrado do fibrinogênio sobre a perda sanguínea, ou seja, sobre a hemorragia, o sangramento, ou a menor taxa de transfusão nesses pacientes com sangramento intraoperatório ou pós-operatório em cirurgias cardíacas de alto risco? Então, o que a gente entende? Que nas anemias severas, se nós não tratarmos a anemia severa aqui com hemoglobinas igual ou inferior a 7 gramas por decilitro, pode gerar um aumento de morte, de AVC, stroke e de infarto do miocárdio. Mas também a transfusão, o excesso dela, pode aumentar o risco de infecções, aumento do tempo de permanência no CTI no hospital e aumento da mortalidade precoce e tardia. Bom, e o que nós vamos fazer? O que nós temos em mão é um recurso de utilização do protocolo de transfusão de uma maneira inteligente, de uma maneira bem restrita, para que não haja excessos e a gente possa equilibrar as complicações entre a transfusão e a anemia nesse contexto de cirurgia cardíaca. Para ilustrar isso, existe um estudo natural em testemunhos de Jeová, submetida às cirurgias cardíacas, 322 testemunhas. Esse é o estudo do Gregory Patakos, mostrando uma comparação com aqueles pacientes que receberam transfusão. Então, assim, ele fez um Propensity Score, um método que procura fazer com que haja um equilíbrio entre o controle
e o perfil analisado, no caso, a testemunha de Jeová, e a conclusão que se chega, bottom line, é que nesses pacientes que não receberam sangue, que se recusaram a receber sangue em cirurgia cardíaca complexa, eles tiveram 3 vezes menos infartos, tiveram 3 vezes menos sangramento pós-operatório ou sangramento durante a cirurgia, tiveram 3 vezes menos o emprego da ventilação mecânica no ambiente de terapia intensiva, tiveram menor redução, muito menos tempo de internação no hospital e na terapia intensiva, uma melhor sobrevida em 1 ano e uma sobrevida similar em 20 anos. De sorte que é possível você reduzir, sem causar dano, os processos ou ainda a alocação de recursos de sangue nesses pacientes. Então, isso é um racional inteligente. Nós sabemos também que existem limitações desses estudos observacionais, inclusive com o emprego desse Propensity Matching Score, porque é muito difícil você isolar completamente os vieses, os bias, em relação ao grupo controle. Eu vou descrever, então, 2 grandes estudos prospectivos randomizados, sendo que o mais importante é do Dr. Harry Maia, aqui apresentado, envolvendo 3.400 centros em 11 países, e o outcome primário seria redução de transfusões. Quais são os pontos importantes aqui? Primeiro, que a hipofibrinogenemia é comum na cirurgia cardíaca complexa. Segundo, sabe-se que há uma variabilidade de práticas no emprego de transfusão sanguínea. Sabe-se que o concentrado de fibrinogênio e outros agentes hemostáticos são comumente utilizados nessas cirurgias cardíacas complexas. E o estudo do Dr. Harry Maia, o interessante que ele mostra é que encontrou que, diferente do que tudo que foi mostrado anteriormente, a suplementação do concentrado de fibrinogênio relacionou-se, associou-se com aumento da administração das transfusões de sangue. Vamos analisar isso. Repare que no grupo que tinha recebido suplementação do concentrado de fibrinogênio, teve uma média de transfusões em torno de 5 versus 3 no grupo placebo, e que teve mais plasma administrado do que no grupo placebo, que não teve 0. Então, o número de unidades transfundidas no período pré-operatório foi maior do que no grupo placebo. Mas como isso pode acontecer, se ele é tão importante para a coagulação? Repare que ele faz uma análise do FibTen, isso que eu estou falando, mas repare que o FibTen, seja no grupo controle, quanto no grupo que administrou o fibrinogênio, mesmo no grupo controle, acima de 15 milímetros. Ou seja, ele estaria praticamente aceitável dentro da normalidade. É claro que ele aumentou na suplementação do fibrinogênio, mas, grosseiramente falando, nós podemos ver que estaria normal. E mais ainda, curiosamente, o nível do fibrinogênio no sangue, apesar de todas as interferências, estavam acima de 1,5, seja no grupo controle, seja no grupo que recebeu o fibrinogênio. É como se a suplementação do concentrado de fibrinogênio estivesse sendo administrada em pacientes que não precisassem desse concentrado de fibrinogênio. Então, assim, vamos considerar os aspectos limitadores desse estudo. A inclusão dos critérios de identificação na cirurgia complexa, ele utilizou, obviamente, o teste dos 5 minutos, que é
colocar gases no campo cirúrgico e pegar os indivíduos que têm fruto daquela compressa, do sangue daquela compressa, é uma técnica que não cabe a mim explicar aqui agora, mas, basicamente, quando você tem uma presença maior de sangramento local ali. Porém, além desse método, o fato de ter local não significa que o nível do fibrinogênio estava abaixo de 1,5. Pelo contrário, ele estava acima de 1,5. Os critérios do emprego desse fibrinogênio, portanto, no momento da administração, é questionável. Além disso, não se tem noção dos dados do cell saver que é utilizado ou do emprego do ácido tranexâmico nessa população, muito menos dos níveis do fator 13, do impacto do fator 13 nesses processos todos. De sorte que nós estamos falando, talvez, na minha maneira de ver, que esse fibrinogênio foi estudado em pacientes que não precisavam receber tal fibrinogênio. Bem, o segundo estudo, que é do Dr. Bilesen, publicado no JAMA no ano passado, ele tem uma limitação, porque ele é um centro único. Ele foi realizado em Netherlands, mas o outcome agora não é redução de transfusão. O outcome agora é redução do sangramento intraoperatório. Eu chamo atenção para isso porque as pessoas estão comparando os dois trabalhos, mas eles não são comparáveis, porque o outcome, o desfecho primário deles, são diferentes. E o que ele mostra? Concentrado do fibrinogênio, envolvendo 120 pacientes em cirurgia cardíaca para ver sangramento intraoperatório. Perfeito. Qual é o significado dele? Que entre esses pacientes de sangramento em alto risco, sangramento intraoperatório em alto risco, a infusão do concentrado de fibrinogênio também não reduziu a perda de sangue intraoperatório. Olha que curioso. O primeiro aumentou o emprego de transfusão. O segundo, o Bilesen, não reduziu o sangramento intraoperatório. Ora, mais uma vez, observa-se o quê? Que o nível do fibrinogênio, mais uma vez, acima de 1,5. E que foi administrado, em média, em torno de 3 gramas de fibrinogênio. Segundo, número de eventos. Como o Rahemaier mostrou, esse também mostra, não houve eventos adversos maiores com o emprego do fibrinogênio suplementar em relação ao grupo controle. Porém, especificamente, que não é o primário outcome, não é o desfecho primário, no grupo controle, durante o período de internação no CTI, houve um emprego maior de antifibrinolítico, de desmopressina, de concentrado de fatores e também de concentrado do fibrinogênio. 10%. Houve 10% de concentrado de fibrinogênio adicional no grupo controle naqueles pacientes de pós-operatório. Então, vamos aqui analisar as limitações. O que esse estudo mostrou? Ele mostrou que não houve benefício do emprego do suplemento de oxigênio em relação ao placebo para sangramento intraoperatório. E que eles acreditam, no caso, o editorial, os comentários de uma série de, digamos assim, cartas direcionadas ao JAMA, que isso caracteriza muito fracamente o uso do concentrado do fibrinogênio. Então, assim, são estudos que tiveram o seu modelo não muito apropriado para responder à pergunta do sangramento pós-operatório ou da transfusão no pós-operatório, que seria o mais importante. E não há estudos que mostram esse tipo de resposta a essa pergunta. De sorte que o emprego do fibrinogênio na cirurgia cardíaca complexa
também existem fórmulas, várias fórmulas, existem várias maneiras de se dar o fibrinogênio, medindo no sangue, medindo através do FibTem, através do Xtem. Existem estudos que mostram a correlação para cada meio grama de fibrinogênio administrado, se aumenta 1 milímetro a máxima firmeza do coágulo no reagente FibTem, o emprego associado ou não de antifibrinolítico, de sorte que não existem muitos padrões. Mas o que nós podemos observar através de muitos estudos da literatura, mesmo observacionais, retrospectivos, é que realmente o emprego, para quem usa, o emprego do fibrinogênio judiciosamente em pacientes que têm hipofibrinogênemia, que geram consequências sangrativas, isso realmente faz diferença. E o doutor Marco Ranucci mostra também, através desse estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, de 2015, também recente, alguns pontos importantes. O desfecho dele já não é o sangramento intraoperatório, nem a transfusão do intraoperatório. É a evitar transfusões dentro de 30 dias sem o uso do crio precipitado, que não existe ali nos hospitais dele, no hospital dele. E o que ele observa é que existe sangramento pós-operatório, claro, em cirurgias complexas, que levam a transfusões, que o fibrinogênio e os fatores da coagulação eles são importantes e determinantes desse sangramento. Esse estudo tem uma limitação, que ele é, mais uma vez, de centro único, não é? Envolvendo as cirurgias cardíacas complexas, e que a suplementação do fibrinogênio poderia evitar ou não o uso de plasma e reduzir transfusão, que ele conclui que sim, como nós vamos ver aqui. Os pacientes em que ele estudou, diferente dos outros dois anteriores, mostram que o emprego do concentrado limita tanto o sangramento quanto a necessidade de transfusões, e não há preocupações com segurança. Como nós podemos ver aqui, ele utiliza uma fórmula diferente daquela que eu mostrei para vocês. A dose do fibrinogênio é norteada pelo MCF do FibTem, pega o MCF 22, ele considera o top de 22, diminui da tromboelastometria que está sendo feita agora e chega-se ao denominador comum do emprego do concentrado de fibrinogênio, que em média foi em torno de 4 gramas, diferente dos seus antecessores, tanto do Bilesi quanto do Harry-Meyer. A gente observa que só tinham 4 cirurgiões, né, bem treinados, a variabilidade cirúrgica foi pequena, e ele acessava a função plaquetária também no período pré-operatório, muito importante, que ajudou a minimizar a cirurgia. Mas mais importante ainda, esse estudo de efetividade de 10 anos de intervenções em cirurgia cardíaca de pacientes adultos, em que o Dr. Marco Ranieri também desenvolveu, quase 20 mil pacientes consecutivos de cirurgia cardíaca. E a mensagem que ele passa aqui é a seguinte: não existe bala mágica, não existe uma única coisa que diminui transfusão ou sangramento. Existe um conjunto de medidas, e isso me parece extremamente lógico, extremamente racional, ponderado, e a gente vê que, ao longo dos anos, de 2000, por exemplo, a perda de sangue em cirurgia cardíaca vem diminuindo. Do ano 2004 até 2015 vem diminuindo. O emprego da tromboelastometria ajudou, os testes de função plaquetária ajudaram bastante, sobretudo a gente pode observar aqui no caso do emprego de plaquetas. Repara que com os testes de função plaquetária que ele utiliza ali o multiplate,
ele conseguiu reduzir bastante o emprego de concentrado de fibrinogênio, de sorte que o que a gente pode entender é que, com o avanço da tecnologia, melhores técnicas, point of care testing e entendimento da hemostasia e trombose, houve uma redução nítida da necessidade de transfusão nesses pacientes ao longo desse período. Para sumarizar, a questão de segurança, não houve emergência de eventos tromboembólicos, como nós podemos observar, muito menos mortalidade com o emprego do concentrado de fibrinogênio. É um hemoderivado seguro, não é? Inclusive, as avaliações pós-marketing dele, de quase 3 toneladas de produtos distribuídos, 23 mil doses de produtos, isso mostrou uma incidência muito diminuta de problemas tromboembólicos. Essa presença de sangramento excessivo, a gente chama isso de hemorragia, sempre está associado com um nível de fibrinogênio baixo, e essa suplementação pode evitar necessidades adicionais no emprego de concentrados de fatores e de plasma, por exemplo. Existem muitos estudos em andamento, como vocês podem ver no clinicaltrial.gov, em relação ao emprego do concentrado de fibrinogênio. Mais uma vez, é importante o entendimento, isso não é estudado, não é feito com propriedade, da relação do fator 13 com o fibrinogênio, como determinação central dessa hemostasia e da estrutura do coágulo, como foi demonstrado pela doutora Maria Alemã, mostrando que o fator 13 é fundamental para reter a célula vermelha e dar mais robustez a esse coágulo. E está ainda não bem definido o emprego do fibrinogênio baseados no seu nível sério. Como nós pudemos ver aí, dois estudos, sob o ponto de vista de desenho, de qualificação adequados, porém baseado numa coisa frágil que é o nível sérico pelo método Klaus. Mais uma vez, os testes viscoelástico, como a tromboelastografia rotacional, ela é rápida, ela é muito simples de se aplicar e ela pode te dar em tempo real o que acontece quando há reposição desses suplementos, no caso o fibrinogênio e ou qualquer outro hemoderivado ou qualquer outro hemocomponente, não é? Então, assim, recentemente a International Society of Thrombose Hemostasis e o subcomitê do fibrinogênio estão buscando uma diretriz de padronização dos testes do método Klaus, ou seja, a automação desses testes e níveis de evidências em relação qual o nível ideal plasmático para que se trigue, para que haja o gatilho do emprego da suplementação com esses concentrados de hemoderivados. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Estela Calvo essa oportunidade de falar aí para vocês e estou à disposição.